Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus seja com todos nós esse dia. Assim, amados irmãos, eu peço que nós coloquemos-nos em oração para agradecer a Deus por a nossa vida, porque estamos de pé, e pedir que o nosso Deus tome a direção do nosso dia, da nossa vida, e que tudo coopere para o nosso bem. Amados, é uma luta para mim poder gravar aqui, né? Se eu vou lá nos fundos, tem música dos lados, né? Se eu venho para frente, tem música, tem conversa, tem mexida de carro, moto, é só Deus na causa, né? Então, para mim gravar meus vídeos, amados, é uma luta com a minha vizinhança aqui, né? Mas Deus nos dá vitória. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor, porque mais uma vez, meu Deus, o Senhor me pôs de pé. E aqui eu estou, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, Pai, para fazer a Tua vontade. Meu Deus, eu consagro este vídeo que estou gravando ao Senhor, em nome de Jesus. Eu vos peço, meu Deus, tome a direção de tudo na minha vida. Toma meus lábios e me use como teu instrumento para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Eu oro por todos os ouvintes da oração e da mensagem do Senhor neste canal. Eu lhe peço, meu Deus, vai de encontro com todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo esta oração, que vão ouvir a tua palavra. Entra, meu Deus, com a providência divina sobre a vida de cada irmão e irmã. Meu Pai, se essa pessoa está necessitada de algo urgente, está precisando, Deus, de bênçãos, de vitórias, de livramentos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço, concede a vitória a este irmão, a esta irmã, em nome de Jesus. Assim eu peço, meu Deus, tome a direção do nosso dia e que tudo coopere para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amados, né, eu não estou muito boa da minha voz, né, como sempre, mas vamos que vamos, né, fazer a vontade do nosso Deus, o Todo-Poderoso, que é digno, que nós o adore, que nós o bendiga o seu santo nome. Deus é maravilhoso a todo tempo, amados, conosco. Amados irmãos, eu vos peço a vocês que não são inscritos ainda neste canal, se inscrevam, amados irmãos, nesse canal para ajudar a divulgar a palavra de Deus. Quanto mais pessoas se inscrevem no canal, amados, mais a palavra é enviada para mais lugares, né? E quanto mais compartilha-se a palavra de Deus, amados, mais o YouTube entende que o conteúdo está sendo bom e assim envia para mais lugares, né? Vamos, amados, nos ajudar para alcançar almas para o reino do Senhor. Jesus Cristo está vindo, mais dia ou menos dia, e esse dia virá, amados. Jesus virá. E quanto mais almas nós alcançar para o reino de Deus, melhor é para as almas e para nós. Porque, amados, nós temos que chegar aos céus, amados, com mãos cheias, com obras para apresentar ao nosso Deus, né? E se nós não cooperemos em nada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo na terra, não vamos ter obras a apresentar a Deus. As obras que Deus espera de nós, amados, aqui, é o que nós fazemos na obra de Deus, né? Cooperarmos para o reino de Deus crescer, para as almas voltarem para Jesus, para as almas se renderem a Deus, largar o pecado. E este é o trabalho que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós fazermos, né? E aquele que quer obedecer à vontade do Senhor faz. Amém? Amados, a palavra que Deus trouxe no meu coração hoje para nós meditarmos está no livro de Mateus 9:35. 9:35 de Mateus. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e preparando o evangelho do reino, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos.
E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. E então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, amados, aqui a palavra está nos ensinando que Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, né? E ele percorria todas as cidades, diz o Senhor, todas as cidades e aldeias, todas. Jesus andava de cidade em cidade, de vila em vila, de bairro em bairro. Vemos por dentro da palavra de Deus, nós estudando, aprendendo, né? Até estamos fazendo, né, um estudo bíblico, né? Onde a gente aprende muito sobre Jesus, né? Jesus não escolhia pessoas, não escolhia lugares, nem raça. Jesus, ele percorria todas as cidades, lugares, pessoas, não importa se a pessoa era limpa, suja, se era endemoniado, se era liberto. Jesus não fazia acepção de pessoas, Jesus não parava, Jesus andou tempo a tempo, né? Ele cansava, ele tinha canseira, mas ele caminhava. Porque ele importava, assim, levar o evangelho do Senhor a todas as criaturas em todos os lugares. E nós vemos, amados irmãos, que certa feita Jesus estava ministrando o evangelho, né, em um certo lugar, em uma certa aldeia. E nós compreendemos a partir dessa palavra que Jesus, né, ele percebeu que aquele povo eram muito errantes, né? Sabemos que todos nós somos errantes e somos falhos a vida toda, né? Mas Jesus percebeu que aquele povo ali estava muito errante. E ele percebeu que isto era por falta de conhecer a verdade de Deus, né? Porque nós sabemos, amados, que errar sem conhecer, sem ter conhecimento da palavra de Deus, sem ter o conhecimento da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, é uma coisa, né? Mas quando nós já conhecemos a verdade de Deus, já sabemos caminhos que levam ao céu, já sabemos caminhos que levam ao inferno. E nós continuamos errantes sabendo as verdades de Deus, é outra coisa. Então aqui nós compreendemos que Jesus Cristo estava passando por ali algumas aldeias, ele estava curando enfermidades, moléstias entre aquele povo, né? Aonde ele chegava, nós vemos por dentro da palavra do Senhor que lhe traziam, né? Sabiam, Jesus Cristo está lá em certa cidade ministrando a palavra, ele cura enfermos, ele faz maravilhas. Então todas as pessoas juntavam, né? Os aleijados, os doentes, os leprosos, todos corriam atrás para que Jesus os curasse. E nós sabemos que Jesus se compadecia e curava. E pessoas que eram perturbados, endemoniados, pessoas que eram possessos de espíritos imundos também, né? As pessoas levavam esses até Jesus, porque sabia que Jesus expulsava os demônios, né? E Jesus fazia isso por amor às pessoas. Porque Jesus se compadecia ao ver uma pessoa que estava possessa de demônio. Jesus se compadecia em ver uma pessoa onde o demônio estava dominando aquela mente, dominando aquela vida. Jesus se compadecia de uma pessoa que era surda, ou que era aleijada, que era doente, né? Jesus tinha compaixão, né? E curava, né? Para que esta pessoa ficasse livre daquele mal, daquela enfermidade, tivesse uma vida digna, né? Então, amados, mas aí, certa feita, neste lugar, Jesus pôde perceber que ali havia um povo muito errante, muito pecador, mas estes não tinham conhecimento da palavra da verdade. É o que eu posso compreender a partir deste versículo que nós lemos, amados. Porque aí então Jesus disse aos seus discípulos, Jesus disse aos homens que estavam junto dele, né?
Jesus falou, ó, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Jesus se compadeceu. Jesus sentiu uma grande tristeza, né? Olha, eles são muito errantes, nós somos muitos pecadores, mas eles não conhecem a verdade, eles não sabem, né? O que eles estão fazendo que é errado. E aí então, Jesus disse aos seus discípulos, né? Porque eles andavam, esse povo desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. O que nós conseguimos compreender, amados? Ovelhas que não têm pastor. Jesus compreendeu, amados, que aquele povo, naquele lugar onde Jesus estava ministrando a palavra de Deus, aquele povo era um povo muito errante, era um povo muito falho, um povo que fazia tudo errado. Mas era porque eles não tinham conhecimento que o que eles estavam fazendo era errado. Era porque eles não sabiam que existia um outro caminho, que existia uma outra maneira de viver. Eles achavam que aquilo que faziam errado era o certo. É assim que Jesus entendeu. E Jesus pôde entender que é porque eles não sabiam o certo e o errado. Eles faziam o errado pensando estar certo. Jesus entendeu por que Jesus chegou a essa concepção. Por que Jesus chegou a esse entendimento? Eu penso que Jesus conversou com alguns ali, né? E, né, alguns pôde chegar e, né, contar da sua vida, do que fazia, do que acontecia. E Jesus pôde compreender que esses nunca tiveram ensinamento de ninguém. Nunca ninguém havia lhes falado que o que eles estavam fazendo era errado. Nunca ninguém havia lhes falado que aquilo que eles cometiam os levava ao inferno. Então Jesus disse que este povo estavam desgarrados como uma ovelha que não tem pastor. Sabemos, amados, que as ovelhinhas, né, cuidadas pelo seu pastor lá na fazenda, na terra, lá onde cria, né, ovelhas. Eu entendo muito pouco, né, de animais, mas algum pouco eu entendo, né, que eu vivi um pouco no interior, né. A ovelhinha, ela é um bicho é um animalzinho muito sensível, né? Exige muito cuidado, né? E ela cai fácil, se machuca fácil, né? E Jesus descreveu como uma ovelha que não tem pastor, tipo uma ovelha que está sozinha no pasto, abandonada, tipo uma ovelha que se saiu daquele bando, né, que viviam junto, e ela saiu, né, tipo puxada por alguém, ou alguém o foi e deixou bem distante das outras ovelhas, sozinha, do outro lado. Então esta ovelha não sabe o que fazer e ela vai dar os pés pelas mãos, né? Vai cair num buraco, vai se machucar, vai se enroscar numa cerca, vai se enroscar, né, num espinho, né, vai se machucar, vai ficar ali sozinha gemendo e o seu pastor não estando por perto, ela vai correr perigo de morrer. Então, Jesus disse que este povo estava desgarrado como ovelhas que não têm pastor, né? Então Jesus compreendeu ainda mais, né, de que aquele povo precisava de pastor, homens que os ensinasse os caminhos certos, ensinasse as leis de Deus, ensinasse eles o que era certo, o que era errado, o que era da vontade de Deus, o que não era. Jesus compreendeu, olha, este povo está errante, está pecador, estão falhos, mas estes não têm o conhecimento da verdade porque não teve quem os ensinasse. Então Jesus disse, né, aos seus discípulos, realmente eu vejo, a seara de Deus é grande, mas são muito poucos os ceifeiros. E Jesus disse então, a obra de Deus é grande, é muito extenso, é muita gente, é muito povo para ensinar. Mas são muito poucos que ministram, que ensinam a palavra da verdade. Então Jesus disse aos discípulos, orai ao Pai. Jesus deu uma ordem, né?
Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ceifeiros ele mande para a sua seara. Então, amados, aqui entra uma outra concepção. Aqui entra um outro mandamento de Deus, aonde que nós compreendemos que é o dever do homem e da mulher fazer a obra de Deus, evangelizar, levar a palavra de Deus, é o nosso dever. Isso é, se nós somos servos obedientes de Deus. Isto é, se eu quero obedecer a palavra de Jesus Cristo, onde ele disse, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, amados, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. É um dever do homem e da mulher que se diz filho de Deus, que se diz servo de Deus e que se diz eu quero fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós ganhe almas para o reino dele. A vontade de Deus é que nós se coloque na posição de servo para servir a ele. E o serviço que Deus tem para os seus servos na terra é ganhar almas, é ministrar a palavra da verdade. E Jesus disse que nós devemos rogar a Deus para que mande mais ceifeiros para trabalhar na seara. Então, amados, Jesus disse, realmente a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. É verdade, amados. Nós vemos, apesar de que há muitas igrejas, há muitos cristãos, nós vemos que ainda há almas perecendo porque não se tem um irmão, uma irmã para ir fazer uma visita. Quantos que estão afastados do evangelho de Jesus Cristo, que pararam, que estacionaram a fé. Quantos que caíram no mundo do pecado, caíram na armadilha que o maligno preparou e não tiveram forças para se levantar e voltar novamente. O maligno veio acusar na mente e estes estão padecendo, amados, e não há um homem, uma mulher de Deus que vá visitar e falar da palavra de Deus. Quantos amados que estão na sarjeta, sendo escravos de Satanás, nos vícios, no mundanismo, amados, e não tem cristão suficiente para ir levar a palavra. Mesmo porque nós vemos que há homem e mulher de Deus que se desdobra. Não é todos, amados, não é todos. Mas há alguns que a gente conhece que se desdobra para levar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda são poucos, são poucos. E para que se multiplique esses obreiros, se multiplique estes vasos, se multiplique esses servos de Deus, é necessário que eu, que você, irmão, irmã, oremos a Deus pela igreja do Senhor na terra. É necessário que nós oremos para que Deus levante homens, levante mulheres capacitados para levar o evangelho. Amados, como eu tenho dito aqui, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus não caminha com um homem só, com meia dúzia de homem, com uma dúzia de homem. Não. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é um conjunto, amados. É um povo, amados. É de muitas pessoas, mas não um querendo derrubar o outro, um com inveja porque o outro mais prega melhor, outro com inveja, ai, porque o obreiro ganha mais alma para Jesus, ai, porque o obreiro fala muito bonito e as pessoas se convertem a Deus porque ele prega melhor, ai, porque aquele fulano canta melhor, tem mais unção e as pessoas gostam mais. Não pode ser assim, amados de Jesus Cristo. Nós, na obra de Deus, não podemos sentir inveja do outro porque sentimos que o outro fala mais bonito, que o outro fala melhor, ai, porque o outro canta melhor, porque o outro ganha mais almas, porque as pessoas ouvem mais ele. Não pode ser assim, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus usa cada um da maneira que ele quer usar. Deus me usa como ele quer, Deus te usa como ele quer usar. E a obra não é para a igreja, a obra não é para o pastor, a obra não é para o missionário, a obra é para Deus. O homem e a mulher que se diz servo de Deus está a serviço de Deus, o Todo-Poderoso.
Não importa se vão se levantar contra mim, se vão me invejar, se vão me criticar, porque isso pode acontecer até mesmo dentro da própria igreja, da própria congregação. Quantos de nós sabemos que um se levanta contra o outro, que um tenta humilhar o outro, que um tenta derrubar o outro, porque existe a inveja até mesmo dentro da igreja. Mas o homem e a mulher têm que se adaptar, amados. Eu sou servo de Deus e estou a serviço de Deus. E assim nós vamos vencer toda a maléstia de Satanás. Porque se você estiver dentro de uma igreja, estiver numa obra de Deus, pensando em ganhar almas, fazer a obra de Deus, mas você quer ser apoiado, você quer ser visto pelo pastor, pelo missionário, pelo presbítero, amados, você não vai prevalecer. Porque o homem e a mulher é falho. Nós temos que se colocar na condição de servo de Deus e servir a Deus. Ah, irmã, irmão, mas eu vejo que o meu pastor se levanta contra mim, porque a mulher do pastor se levanta contra mim, porque fulano não me dá oportunidade. Amados, a oportunidade de pregar, de evangelizar, a oportunidade de cantar, de louvar a Deus. Eu volto a dizer aqui o que eu já disse em outros vídeos. Não é só na igreja. Se o meu pastor, se a minha pastora, se as pessoas da igreja me cortarem na igreja, não é motivo para mim parar de falar do evangelho de Jesus Cristo. Eu posso louvar a Deus, ensaiar louvor, receber a presença do Espírito Santo no meu lar. Eu louvo a Deus no meu carro, eu sinto a presença de Deus. Eu posso orar, eu posso evangelizar através da internet, Facebook, YouTube, eu posso falar de Jesus, eu posso gravar versículos bíblicos, evangelizar, amados. Eu volto a dizer aqui, nós não precisamos, amados, agradar homem e mulher nenhum. Nós temos que ter no nosso coração um desejo, ganhar almas para o reino de Deus, agradar a Deus, servir a Deus. Muitos vão se levantar, vão. A palavra de Deus nos disse que nós enfrentaríamos muitas lutas por pregar a palavra de Deus. E eu vos digo, amados, que a maioria das lutas começam na igreja onde congregamos. Depois vai a família, depois vai o mundo, mas é necessário que nós tenhamos no coração o desejo de servir a Deus. E não é nós que vamos fazer, quando nós se colocamos nas mãos de Deus, Ele nos usa e Ele trabalha a partir da nossa vida. Mas aqui Jesus nos disse, amados, há muitas pessoas que estão sofrendo no pecado, sofrendo no erro, sofrendo no engano, porque aprenderam as coisas de uma maneira errada, porque não tiveram ainda um pastor que lhes instruísse, lhes ensinasse o caminho. E Jesus conta conosco, amados, para levar a palavra da salvação, para levar a palavra de Deus, que é a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que salva. E se nós sabemos a palavra de Deus, Deus nos deu o conhecimento, o entendimento, é o nosso dever passar adiante, amados. Porque nós temos, amados, que orar pelo jovenzinho, pelo adolescente, pela criancinha que está começando agora na obra de Deus. É o nosso dever orar pela obra de Deus na terra. Porque Deus vai levantando homens, levantando mulheres e capacitando para também levar o evangelho de Jesus. Eu não devo sentir inveja de quem fala melhor, de quem canta melhor, não, amados, porque eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a tua parte. Então a palavra de Deus nos diz que Deus nos deu talentos e cada um de nós vamos prestar conta a Deus deste talento. Não importa, amados, a forma, a maneira que você está, mas se você tem desejo de fazer a obra de Deus, faça. Não importa se levantaram contra você, se caluniaram, se zombaram, não importa. Sirva a Deus, faça a vontade de Deus, porque, amados, aquele que faz a obra de Deus na terra vai ter que receber um dia o galardão que o Senhor tem lá no céu para cada um. Amém? Receba, amado irmão, amada irmã, a palavra de Deus e guarde no teu coração, porque é a palavra de Deus, amados. Por dentro da palavra de Deus eu tenho aprendido que cada vez que eu ouço a palavra de Deus, guardo no meu coração e pratico a palavra de Deus, eu sou abençoado em todas as áreas da minha vida. Amém?
Receba esta palavra, amado irmão, e guarde no teu coração e seja abençoado pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por essa mensagem rica, maravilhosa. Obrigado por falar comigo, meu Rei, meu Senhor. Todos os dias o Senhor fala comigo e eu lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Assim coloco a vida de cada irmão e irmã que vai ouvir esta oração, que vai ouvir esta mensagem nas mãos do Deus vivo. Papai, consagro este vídeo ao Senhor. Eu lhe peço a Deus, leva esta mensagem a vidas, a corações. Fala com esta pessoa, meu Deus, que está doído o seu coração. Esta pessoa que se sente humilhado, talvez pelo seu pastor, pelo comandante da sua igreja. Esta pessoa, meu Deus, que fazia a obra do Senhor e parou, Senhor, por críticas, meu Deus, por perseguições. Eu lhe peço, Deus, que a tua palavra possa falar no mais íntimo do coração e da vida desse homem, dessa mulher. E que este se levante para a honra e para a glória do nome de Jesus. E que a tua obra, Pai, continue, Pai. Que o Senhor possa preparar homens e mulheres, Pai, através dessa palavra. Que sejam homens e mulheres verdadeiramente servos do Senhor para o servir em todos os dias da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, curtam os vídeos. Deixe o joinha nos vídeos. Você, amado irmão, amada irmã que precisa de oração, que tem problemas de saúde, problemas familiares e precisa de oração especialmente, deixa o seu nome aí, né, nos comentários e eu ponho no meu caderno de oração e todos os dias apresento a Deus estes nomes, estas pessoas e eu tenho apresentado a Deus para que Deus haja em nome de Jesus. Amém?